Olá, olá, tudo bem? Hoje vamos mergulhar no início da nossa formação territorial, começando com a chegada dos portugueses. Esse momento histórico que marcou o início da estruturação política e administrativa do que viria a ser o Brasil. Aí você me pergunta, poxa Yuri, mas a gente começou o nosso curso na primeira aula, já no Primeiro Império, e agora na aula 24 a gente vai voltar na chegada dos portugueses ao Brasil? Bom, é que não tem como a gente estudar a formação territorial brasileira sem começar lá nos primórdios, com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e com a expedição de Pedro Álvares Cabral, que começou a influenciar diretamente o território que hoje conhecemos e vivemos. O sistema de capitanias hereditárias, implementado em 1534, foi a primeira tentativa de organizar a terra em unidades administrativas. No entanto, devido ao insucesso de muitas dessas capitanias, o sistema foi gradualmente substituído pelo governo geral, que foi a tentativa da coroa de reforçar sua presença e coordenar melhor as capitanias. Importante destacar que o Tratado de Tordesilhas, assinado ainda antes da chegada ao Brasil, que já dividia as terras do continente americano entre Portugal e Espanha, mas foi o Tratado de Madrid, em 1750, que reconheceu a ocupação portuguesa além da linha de Tordesilhas, legitimando a expansão do território para o oeste. Agora focaremos no Tratado de Madrid, assinado em 1750, que foi um marco na definição das fronteiras do Brasil. Este tratado substituiu o obsoleto já Tratado de Tordesilhas e adotou o princípio uti possedis, que legitimava a posse das terras pela nação que efetivamente já tinham as ocupado. O tratado foi significativo, estou falando do Tratado de Madrid, lembre-se, porque reconheceu o avanço dos portugueses para o oeste, além das fronteiras estabelecidas lá no Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Madrid também ajustou os limites territoriais do Brasil com base na ocupação real que já havia naquele período. No entanto, o tratado não foi cumprido à risca, resultando em disputas e ajustes, como o subsequente Tratado Eupárdido, em 1761, que anulou o Tratado de Madrid devido a desentendimentos entre as coroas de Portugal e Espanha. Além disso, nesse período, o Brasil passou por mudanças administrativas significativas, incluindo a instituição do governo geral para centralizar a administração e tentativas de coordenação mais eficaz das capitanias. Bom, agora é essencial destacar os resultados dos tratados e as mudanças administrativas que contribuíram para a formação do território brasileiro como conhecemos hoje. Vamos falar do Tratado Eupárdido. Esse tratado ele anulou o Tratado de Madrid, demonstrando a instabilidade e a complexidade das relações geopolíticas entre Portugal e a Espanha e as dificuldades em definir fronteiras estáveis. O governo geral, que eu falei agora há pouco, foi a criação do governo geral como uma resposta às falhas das capitanias hereditárias, buscando centralizar e fortalecer a administração do território brasileiro sob o domínio da coroa portuguesa. O conceito de mudança da capital foi a transferência da capital de Salvador para Rio de Janeiro já lá em 1763, que foi um movimento estratégico que refletiu as mudanças do panorama econômico e geopolítico, que consolidando o Rio como um centro administrativo crucial. Estas decisões e tratados não apenas configuram as fronteiras do Brasil, mas também estabeleceram a estrutura sobre a qual o país governaria suas províncias. Agora nós vamos mergulhar diretamente nos pontos-chave da formação territorial do Brasil, focando em informações que você precisa saber para gabaritar as questões do concurso e vestibular. Então, vamos continuar nossa aula sem rodeios e sem firulas. Continua comigo. Agora vamos falar do Tratado de Santo Ildefonso, assinado em 1777 entre Portugal e Espanha. Esse tratado é um divisor de águas na história territorial brasileira. Santo Ildefonso. Ele seguiu as linhas gerais do anterior Tratado de Madrid e teve uma consequência direta, que foi fazer Portugal perder a colônia do Santíssimo Sacramento. Memorizem isso. Não houve compensação territorial significativa para Portugal na região dos 7 povos das missões. Esse detalhe pode aparecer em provas como um fator de desequilíbrio das negociações luso-espanholas da época. Agora temos o Tratado de Badajoz, em 1801, importante por ter integrado de vez a região dos 7 povos das missões ao território do Rio Grande do Sul. Marque bem esse ponto. É um exemplo clássico
de como as negociações diplomáticas impactaram as fronteiras brasileiras. Cada tratado que estudamos representa uma peça do quebra-cabeça territorial brasileiro, mas são muitos. Então não se percam em datas e nomes complexos. O importante é associar cada tratado às mudanças territoriais específicas que eles causaram. Ok? Então, fixem esses dois tratados em mente, Santo Ildefonso e Badajoz. Eles são recorrentemente questionados em provas porque simbolizam um momento-chave da definição territorial do nosso Brasil. Tá? Agora, continuando nossa missão de entender como o Brasil ganhou sua forma atual, vamos direto ao ponto. Vamos falar das transformações territoriais no século XX, que você precisa saber para o seu concurso. Primeiro, destaque para a anexação do território do Acre. Sim, o Acre, em 1903, através do Tratado de Petrópolis, foi incorporado ao Brasil. O Acre não era parte do Brasil originalmente. Foi uma negociação direta com a Bolívia que expandiu o nosso mapa. Na década de 1940, uma mudança estratégica aconteceu. Getúlio Vargas criou 6 territórios federais. A justificativa era a segurança das nossas fronteiras. Esses territórios eram, vamos lá, Ponta Porã, Iguaçu, Guaporé, Amapá, Rio Branco e Fernando de Noronha. Aqui a dica é associar o ato à figura de Vargas e ao contexto da Segunda Guerra Mundial. O detalhe fundamental é que Ponta Porã e Iguaçu foram extintos já em 1946, não se esqueça, porque isso pode ser um ponto de confusão nas provas. Já foi extinto, esses existiram por um breve período e depois já foram reincorporados ao estado do Mato Grosso do Sul e Paraná, respectivamente, tá? Ponta Porã e Iguaçu. Agora, veja o seguinte, com a Constituição de 1988, o Brasil reformulou sua divisão territorial. Os territórios restantes se tornaram estados ou foram integrados a estados já existentes. Fernando de Noronha, por exemplo, muito conhecido, foi anexado a Pernambuco. E para fechar, tenham em mente que o conhecimento sobre a história territorial do Brasil não é muito importante, não apenas pela possibilidade de questões, mas também para entender o contexto de outras perguntas que cobrem a disciplina de Geografia e História. Então agora vamos armar você com conceitos-chave e dicas estratégicas para evitar as famosas pegadinhas em provas. Vamos lá. Primeiro, vem comigo. Gravem bem o termo federalismo. O federalismo foi introduzido no Brasil após a proclamação da República em 1889. E isto transformou as antigas províncias em estados. Atenção aqui, as províncias se tornaram estados, mas mantiveram os mesmos limites geográficos. Isso é um detalhe que pode ser testado para verificar se você entende a continuidade territorial apesar das mudanças políticas, ok? Então vamos lá. As províncias se tornaram estados, mas mantiveram os mesmos limites geográficos. Outro ponto de atenção é que foi o desmembramento de estados. Mato Grosso do Sul foi criado a partir da divisão de Mato Grosso em 1877 e Tocantins foi formado pela separação de Goiás em 1988. Não confundam datas ou procedências. São mudanças significativas e recorrentes em questões. Agora, uma dica muito importante. Sempre que mencionarem o termo criação de novos estados, nas alternativas de uma questão, verifique se as datas e os estados originais estão corretos. Muitas vezes, as questões podem tentar confundir com datas inexistentes ou origens de estado muito erradas, ok? Aqui vai um conceito muito importante. Bipartição. Refere-se ao ato de dividir o estado em dois, como aconteceu com Mato Grosso e Goiás. Este termo é menos comum. Então, se aparecer na prova, é sinal de que você precisa aplicar seu conhecimento sobre as divisões territoriais que discutimos na aula de hoje. Por fim, uma dica de ouro. Lembre-se das capitanias e dos estados e dos territórios que foram extintos ou transformados. Por exemplo, saber que Rio Branco é a capital do Acre e que este estado foi adquirido via Tratado de Petrópolis pode ser interessante para desvendar uma questão um pouco complicada. Para finalizar, não esqueçam de revisar o mapa atual do Brasil antes da prova. Mudanças territoriais podem ser antigas, mas entender o mapa atual no estudo de geografia aqui no nosso curso de Realidade Brasileira, onde teremos muitas outras aulas abordando mais conceitos geográficos, será muito importante para você estar preparado para o seu concurso. Bom, com essas dicas e conceitos-chave, você está bem equipado
para enfrentar as questões de concursos sobre formação territorial do Brasil. Então, continue focados. Te convido para a próxima aula sobre a industrialização brasileira já nos tempos atuais e como ela ajudou na formação territorial brasileira. Sim, nós já falamos da industrialização brasileira lá no governo de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, na ditadura militar, no Brasil contemporâneo. Falaremos da industrialização no Brasil moderno, todos esses assuntos sendo abordados em aulas específicas para esses conceitos, para esses temas. Porém, nós também abordaremos a industrialização brasileira e os efeitos na formação territorial brasileira. Percebe-se que a industrialização brasileira é um tema que está sempre presente, porque ele faz parte aí dos eventos que moldaram a estrutura política, econômica e social do nosso país. Antes, agora, nós teremos duas questões para nos ajudar a fixar tudo que aprendemos aqui na aula de hoje. Então não esquece, quero te pedir para deixar sua curtida no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com quem você acredita que vai ajudar muito essa aula na preparação, ativar as notificações, deixa seu comentário, vou adorar conversar com você, vou ter o maior prazer de responder para estarmos juntos até a sua aprovação. Então eu espero o seu comentário, tá bom? Antes de seguirmos para a nossa questão, quero dar um recado muito importante para você agora. É sobre os mapas mentais. Os mapas mentais são recursos importantíssimos para te ajudar nas revisões dos seus estudos. É importante você saber e dividir seus estudos em fase de aprendizado e fase de revisão. Por quê? Porque quando você estuda para concurso é totalmente diferente de quando a gente estudava lá atrás na escola, na faculdade, enfim. Lá o estudo é de curto prazo, você precisava estudar para fazer uma prova em no máximo um mês, ou até menos que isso. Concurso exige um tempo de preparação, uma preparação de médio e longo prazo. Hoje você vai fazer uma prova em um período em média de 6 meses, 2 anos até. Então você precisa garantir com o que você aprendeu hoje na aula, mantenha-se na sua memória de longo prazo. Então você só vai conseguir fazer isso se revisar. E os materiais para revisão são os mapas mentais e as questões comentadas. Esses materiais, que inclusive são os mesmos que eu utilizo aqui nas aulas, que são os materiais do Revisão de Concursos, você pode adquirir clicando no link aqui do site, na descrição do vídeo, onde lá você encontra diversas disciplinas, português, noções de direito, informática, matemática, história, geografia, realidade brasileira, tudo para você ter na sua mão e conseguir fazer suas revisões, ok? Então agora, vamos enfim às nossas duas questões sobre esse assunto aqui. Primeira questão. Formação territorial do Brasil foi influenciada por uma série de tratados e decisões administrativas ao longo da era colonial. Perfeito, foi o que nós vimos. Agora ele pergunta, com base nos conhecimentos sobre a história territorial brasileira, assinar a alternativa correta. Então é hora de vocês mandarem ver e tudo que nós aprendemos e responder com segurança essa questão. Dá pausa no vídeo, vou dar uns segundinhos aqui e aí eu já volto para nós comentarmos a resposta correta e entender por que as outras estão erradas, ok? Então vamos lá. A resposta correta é a opção D. Essa alternativa reconhece a criação do governo geral como uma resposta às ineficiências das capitanias hereditárias e a tentativa da coroa portuguesa de reforçar o controle sobre o território brasileiro. As demais alternativas contêm inverdades históricas. A opção A é falsa porque o Tratado de Tordesilhas foi desrespeitado em várias ocasiões. A opção B é incorreta porque o Tratado de Opardo anulou o Tratado de Madrid devido às disputas contínuas que estavam acontecendo. Não por insatisfação mútua, ok? A opção C está errada porque a transferência da capital para o Rio de Janeiro ocorreu devido ao aumento da importância econômica e geopolítica da cidade. E a opção E é falsa, já que muitas capitais hereditárias falharam em estabelecer uma administração eficaz, ok? Agora vamos para a nossa segunda questão, sem enrolar, direto para a segunda questão, vamos lá. A conformação do território brasileiro é resultado de uma série de tratados, acordos e mudanças administrativas ao longo da história. Sobre os eventos relacionados à formação territorial do Brasil, julgue os itens a seguir e assinale a opção correta. Manda ver aí, então, para se garantir. Se tiver ficado alguma dúvida, a gente vai fechar essa dúvida logo mais. Dá pausa, daqui a pouco volto aqui para a gente resolver a questão juntos.
A resposta correta é a opção D. Todos os tipos apresentados são afirmações corretas. O Tratado de Ceuta de Afonso alterou sim aspectos do Tratado de Madrid e resultou em perdas territoriais para Portugal. Após a proclamação da República, as províncias do Império tornaram-se estados federativos, conservando seus limites prévios. O Tratado de Petrópolis confirmou a anexação do Acre ao Brasil, com o país compensando a Bolívia financeiramente e cedendo território em outras regiões. Essa questão aborda eventos fundamentais que moldaram a geografia política do Brasil, sendo relevante para o entendimento da evolução territorial do país. Conhecimento detalhado desses eventos é valioso para exames e concursos públicos e vestibulares, especialmente em questões de história e geografia que estarão presentes na disciplina de realidade brasileira, que estamos abordando aqui no nosso curso. E agora, quero dar uma novidade para você. Achou estranho que a gente já estava terminando e o vídeo já falta um pedacinho aí para terminar, para concluir? Então, pois é, temos a terceira questão. Hoje a aula está sensacional. 2 mapas mentais, 3 questões, tendência cada vez mais a gente abordar mais e mais aspectos de cada assunto, para você ter a totalidade do conteúdo necessário para uma preparação 100%. Claro, mantendo a mesma pegada, a mesma característica de direto ao ponto, focada, sem enrolação e firulas. Então, vamos à terceira questão. A formação territorial do Brasil foi marcada por diversos tratados e mudanças políticas ao longo dos séculos. Sobre os eventos do século XX que alteraram a configuração territorial brasileira, assinale a opção alternativa correta. Então é isso. Dá pausa no vídeo, resolve a questão, resolve mesmo, hein? Tenta acertar e volta aqui para a gente revisar e responder juntos. Bom, aqui a alternativa correta é a letra C. A criação do Estado de Tocantins em 1888 exemplifica o exemplo de bipartição, porque representou a divisão do Estado de Goiás para a formação de um novo Estado. Um conceito importante para entender as mudanças territoriais do Brasil. Esta questão testa o conhecimento sobre datas significativas e a aplicação correta de termos técnicos, ok? Alternativa A e B são erradas porque contém erros de datas e associações dos tratados. Veja bem, o Tratado de Petrópolis foi assinado em 1903 e não em 43. E está relacionado à anexação do Acre e não à criação de Mato Grosso do Sul. A alternativa B, D, é falsa porque os territórios de Iguaçu e Ponta Porã foram extintos lá em 46, não mantidos pela Constituição de 1988, ok? Nós vimos isso na aula, hein? Não esqueçam. Por fim, a alternativa E também é falsa porque Fernando de Noronha foi anexado a Portugal e não reconhecido como território federal independente após a Constituição de 88. Então é uma questão que aborda exatamente tudo que nós aprendemos na aula. Esse tipo de questão avalia a precisão do conhecimento histórico e a habilidade de evitar armadilhas comuns em prova de concursos, porque informações incorretas são misturadas com fatos para testar a atenção e a sua memória. Tá? Memorizar esses eventos chaves, entender seus contextos, são estratégias essenciais para acertar essas perguntas, ok? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Muito obrigado. Tenho certeza que esse conteúdo e os demais e as demais aulas vão reforçar ainda mais a sua preparação até o seu concurso. Vamos juntos, porque eu quero a sua aprovação. Te encontro na próxima aula.